E o jovem atacante Caio César pode estar próximo de se tornar o mais novo reforço do Corinthians. Treinador Dorival Júnior pode estar insistindo pela contratação do volante Alisson do São Paulo e o zagueiro Félix Torres foi liberado pelo Timão para viajar ao Rio Grande do Sul, realizar exames médicos e assinar contrato com o Internacional. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. O vídeo de hoje é um oferecimento do Super App da Gringo. Já imaginou pagar o seu IPVA com muita segurança e com desconto? No Super App da Gringo, você consegue parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito o seu IPVA e ainda com desconto de 3% do governo. É isso mesmo, você consegue parcelar com segurança e ainda conseguir aquele bom desconto. E ainda tem muito mais no Super App da Gringo. Você pode consultar multas, o seu IPVA, Renavan, baixar CLRV e ter a sua CNH digital em mãos de uma forma muito facilitada. Eu vou deixar um link no comentário fixado do vídeo para você baixar o Super App da Gringo e não perder todas essas vantagens. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o treinador Dorival Júnior, que ainda continua insistindo pelo volante Alisson do São Paulo, e um outro volante do Corinthians interessa ao nosso rival. O Corinthians segue na busca de montar um elenco forte e competitivo visando essa nova temporada. O novo executivo de futebol Marcelo Paz vem trabalhando forte para contratar os jogadores para as posições que o Dorival pediu. Até o momento, apenas o zagueiro Gabriel Paulista foi anunciado, apresentado e já está no bid para jogar. E o Corinthians está prestes a confirmar mais duas contratações. O volante Matheus Pereira, vindo junto à equipe do Fortaleza por empréstimo, e também o lateral direito uruguaio Pedro Milans, livre no mercado, mais um jogador também que está ajustando os últimos detalhes para ser anunciado como novo reforço do Timão. E o Marcelo Paz ainda segue no mercado. O Dorival tem alguns jogadores que, na visão dele, são essenciais, atletas que ele já trabalhou no passado e ele quer no Corinthians para que tenha jogadores que sejam da sua confiança. E um desses jogadores é o volante Alisson do São Paulo. Algumas semanas atrás, o Corinthians buscou informações sobre o atleta. O São Paulo pediu Ranielli em troca. O Corinthians acabou se afastando. E agora, como o Dorival insiste no jogador, o Corinthians volta novamente a procurar o São Paulo. Pelo menos pelas informações do ESPN, o Corinthians procurou novamente São Paulo buscando alguma alternativa de acordo pelo jogador. Pelas mesmas informações, o São Paulo agora sinalizou interesse no outro volante do Timão, venezuelano, José Martínez. Então, as conversas ainda seguem pelos próximos dias, por enquanto não tem nada avançado, lembrando que o Corinthians não tem interesse em envolver jogadores titulares em negociações. Vamos aguardar os próximos dias e vamos acompanhar o que vai acontecer. A minha opinião quanto a essa insistência do Dorival pelo Alisson é a seguinte. Primeiramente, vou ser sincero com vocês, ao meu ponto de vista, o Alisson não tem nada a ver com o Corinthians. Eu, particularmente, não entendo essa insistência do Dorival. Na minha visão, o São Paulo tem todo o direito de pedir o jogador que quiser. São Paulo tem direito de pedir o Yuri Alberto, tem direito de pedir o Guinegão, tem direito de pedir o Bidon. Uma coisa é o São Paulo pedir, outra coisa é o Corinthians atender. Ao meu ponto de vista, Alisson por Martínez, nem sonhando. Martínez, para mim, é aquele jogador que tem a cara do Corinthians, raça, dedicação dentro de campo, aquela pegada forte.
bem que tem jogo que às vezes ele não vai bem, mas o Martinez sempre demonstrando muita raça. O Alisson, ao meu ponto de vista, não tem essas características. Capitão, então o que poderia fazer? Temos o Farias, temos o Charles, que sinceramente, na minha visão, não teria problema nenhum. Matheus Donelli, de repente envolver em alguma negociação. Agora, Ranielli, José Martinez, na minha visão, parece até piada, mas é como eu disse a vocês, o São Paulo tem direito de pedir o jogador que eles quiserem. Agora, cabe ao Corinthians atender ou não, e eu, particularmente, acredito que o Dorival não iria nem cogitar liberar o José Martinez para ter o Alisson, mas, claro, não temos como ter certeza de nada, simplesmente vamos aguardar e vermos se de repente alguma evolução vai acontecer nessa possibilidade da vinda do Alisson, já que o Dorival está insistindo. E agora vamos falar sobre o zagueiro Félix Torres, que está nos últimos detalhes para se tornar jogador do Internacional, pois o Corinthians já liberou o jogador para viajar para o Rio Grande do Sul. Félix Torres não deverá mesmo defender o Corinthians nessa temporada 2026. Zagueiro que chegou com status de titular em 2024, fez bons jogos, mas na temporada passada o Félix Torres só foi perdendo espaços desde o começo do ano. Félix Torres que parece que as coisas pioraram e muito para ele, principalmente depois daquele pênalti que ele cometeu na final do Campeonato Paulista, grande final, contra o arquirrival dentro de casa. Graças a Deus o Hugo defendeu, e naquela mesma final o Félix Torres ainda conseguiu ser expulso. Depois disso, o jogador foi improvisado como lateral direito, falhou por diversas vezes e acabou se tornando a última opção da zaga do treinador Dorival Júnior. Nesse início de ano, o jogador foi procurado pelo Internacional, o Corinthians não dificultou as negociações, alguns detalhes acabaram atrasando as conversas, mas agora parece que está tudo resolvido. O Corinthians liberou o Félix Torres para viajar ao Rio Grande do Sul, realizar exames médicos e, ocorrendo tudo bem, assinar contrato com o Internacional, por empréstimo até o final dessa temporada, com um valor de compra fixado, valor não divulgado, e pelas informações do GE, Corinthians dividirá os salários com a equipe do Internacional. Enfim, as coisas estão caminhando, jogador liberado, não está mais à disposição do Dorival Júnior, então, ocorrendo tudo certo, nos próximos dias o jogador deverá ser confirmado como reforço do Internacional. A minha opinião quanto ao Félix Torres ter sido liberado para viajar ao Rio Grande do Sul e assinar com o Internacional é a seguinte: estamos falando de uma negociação avançando que acaba agradando a maioria de nós corintianos, pelo fato de a maioria querer que o Félix Torres saia do Corinthians. Eu, particularmente, entendo que não haverá espaços para o Félix Torres esse ano no Corinthians, não haverá espaços para o Félix Torres no Corinthians enquanto Dorival for o treinador. Uma situação difícil para o clube, um atleta que se desvalorizou demais e um jogador em que o clube acabou investindo muito dinheiro, tanto é que esses dias mesmo o Corinthians pagou quase 42 milhões ao Santos Laguna e se livrar do transfer ban, da dívida que teve por ele. Absolutamente que o atleta não teve nada a ver com o Corinthians não ter pagado a equipe ao qual o contratou. Eu, sinceramente, vou sempre falar a vocês que eu não concordo com o Corinthians dividir salários, nem que seja pelo Félix Torres, que não será aproveitado. O Internacional que deveria pagar todo o salário do jogador, isso na minha visão. Mas, enfim, algo que a diretoria acabou pensando, acabou decidindo. Vamos aguardar se de repente teremos alguma confirmação mesmo sobre essa questão de divisão ou não de salários, mas volto a dizer, para mim o Internacional teria que pagar a totalidade, mesmo se tratando do Félix Torres. Enfim, então, ele viajando ao Rio Grande do Sul, acredito que nos próximos dias as confirmações finais deverão acontecer. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o novo reforço que o Corinthians deverá confirmar em breve, pois tem informação que garante que o Timão resolveu
todos os detalhes com o Al Hilal e encaminhou a contratação do jovem atacante Caio César, um pedido do treinador Dorival Júnior. O novo executivo de futebol, Marcelo Paz, está trabalhando bastante, além, claro, de estar cuidando também das possíveis saídas, como por exemplo do Félix Torres, zagueiro Kaká, que foi procurado pelo Atlético Paranaense, mas está à disposição do Dorival Júnior para a partida contra o Bragantino, por exemplo, e também cuidando de jogadores que já saíram, como por exemplo o Rian, que já viajou, já foi liberado para ir para Fortaleza realizar exames médicos, e também o Félix Torres, liberado para realizar exames médicos, foi para o Rio Grande do Sul, deverá ser o jogador do Internacional. E claro que o Marcelo Paz está no mercado procurando jogadores. Dorival quer reforço. Dorival pediu de 4 a 7 contratações. Até o momento, confirmado, anunciado e apresentado e no bid, o zagueiro Gabriel Paulista, jogador que assinou o contrato com o Timão até o final de 2027. Até agora, o único reforço anunciado, apresentado, apareceu no bid. Corinthians, que o Matheus Pereira já chegou, já realizou exames, e também o lateral direito uruguaio, o Pedro Milans, também chegou para realizar exames. Ele chegou ontem. Então, Corinthians mais 2 reforços. Como eu disse, Marcelo Paz em busca de outros reforços, e mais um possivelmente será reforço do Timão, o atacante Caio César, de 21 anos. Pelas informações do UOL, o Corinthians resolveu todos os detalhes e convenceu o Al Hilal a emprestar o jogador sem custos. As informações anteriores diziam que o Al Hilal estava querendo aproximadamente 3 milhões e 100 mil reais para emprestar o jogador. Pelas novas informações, o Corinthians convenceu a equipe árabe e vai arcar somente com os salários do jogador. Contrato de uma temporada. Então, os próximos passos deverá ser o Caio César deixar a Arábia Saudita, vir ao Brasil para realizar exames médicos e assinar contrato com o Corinthians. Vamos aguardar absolutamente todas as confirmações. A minha opinião quanto ao Caio César é a seguinte: bom, nesse momento podemos tratar o Caio César como o novo reforço do Corinthians. Será que é válido nós já falarmos disso, o novo reforço do Timão? Até o momento, Gabriel Paulista, o único confirmado, Matheus Pereira e o Pedro Milans estão próximos de serem anunciados, e o Caio César, pelo jeito, é o mais adiantado para se tornar mais uma contratação. Jogador que insistiu em poder fechar o acordo, teve grande participação do Caio César para que o Al Hilal acabasse cedendo as coisas, inclusive com essa informação que o Corinthians não precisará pagar pelo empréstimo dele, e isso é muito bom. Estamos falando do Marcelo Paz, que surpreende, eu já falei para vocês em vídeos anteriores, em conseguir convencer o Al Hilal em emprestar o jogador, porque o Al Hilal não gosta de emprestar, sempre vender, e eles não têm pressa, porque é uma equipe que tem dinheiro. Enfim, então pelo jeito as coisas estão acontecendo, e ainda por cima, pelo fato do Caio César ter feito força mesmo em querer jogar no Timão, ainda por cima ele possivelmente aceitou uma redução salarial. Então, podemos dizer que as coisas estão prestes a acontecer. Eu acredito que agora os próximos passos é o jogador se preparar para voltar ao Brasil, realizar exames médicos, e aí, estando tudo certo, para ser anunciado como mais novo reforço do Timão. Claro, sem cravar nada, vamos aguardar todos os trâmites, todos os passos e, claro, sempre as confirmações oficiais do nosso Timão, mas pelo jeito, analisando o cenário, novo reforço do Corinthians deve ser o Caio César. Bom jogador, velocidade, bom no drible, excelente no 1 contra 1, boa finalização, um atleta muito rápido que busca a bola no campo de defesa e leva rapidamente para o ataque. Sinceramente, bom acordo que o Corinthians está fechando. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham do Félix Torres estar próximo de fechar com o Internacional. E essa informação que o Dorival insiste pelo Alisson, e que o São Paulo agora está de olho no José Martínez. Vocês
de repente fariam essa troca? E sobre Caio César, o que deverá ser o mais novo reforço do Timão, o que vocês acham? Será que o Caio César vai fazer sucesso com a camisa do Corinthians caso realmente o acerto for confirmado? Vocês gostam do jogador? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!